Olá, meu nome é Fernando Savioli e eu sou planejador financeiro. Tenho mais de 20 anos de experiência em finanças e investimentos, adquirida num relevante fundo de pensão de São Paulo, um tipo de organização que requer um grande conjunto de conhecimentos financeiros para administrar os seus compromissos de curto, médio, longo e longuíssimo prazos. E é esse conhecimento que eu utilizo na construção do planejamento financeiro dos meus clientes, que são tanto indivíduos quanto famílias e também empresas. Nesse vídeo, eu gostaria de dividir com vocês como eu construo um planejamento financeiro para os meus clientes. Tudo começa com uma conversa, uma ou mais, tantas quantas forem necessárias para eu entender a realidade financeira e os objetivos de curto, médio e longo prazo que esse cliente, esse indivíduo, essa família, essa empresa possui. Feito isso, eu consigo estimar qual vai ser o valor necessário para suportar todo o estilo de vida e os objetivos que esse cliente declara para mim de curto, médio e longo prazo, até o final da expectativa de vida desse cliente. Agora que eu conheço as receitas desse cliente e as formas que ele usa o dinheiro dele, como ele espera usar o dinheiro dele ao longo do tempo, eu consigo começar a identificar quais são os obstáculos que vão atrapalhá-lo ao longo do tempo em alcançar os objetivos dele, né? Então, o cliente tem dívidas? Se sim, é possível renegociá-las? Ou é possível obter um novo crédito mais barato que a dívida atual? Ou ainda, é possível usar algum dos bens do cliente como garantia para diminuir ainda mais o custo dessa dívida? Por quê? Porque a gente precisa ajustar o orçamento do cliente. Nesse instante, a gente vai passar por uma análise pormenorizada das dívidas desse cliente, entender o propósito de cada uma dessas despesas, classificá-las por baixa, média ou alta prioridade. Por que isso? Porque é mais fácil de eliminar aquelas despesas de baixa prioridade, é mais fácil o cliente aderir a esse projeto, a esse programa de ajuste do orçamento, começando pelo que é mais fácil cortar, mas eventualmente, depois de uma grande revisão dessas despesas, se a gente ainda não conseguiu apontar um orçamento para esse total do valor que o estilo de vida vai consumir ao longo do tempo, é necessário pensar em como obter mais receitas, ou ainda, se é possível vender algum bem para sanar definitivamente essas dívidas e liberar o espaço necessário no orçamento. Agora, não é essa a realidade do cliente. O cliente não tem dívidas. Ele já tem um seguro de vida. O seguro de vida é uma peça fundamental num planejamento financeiro. Por quê? Porque é ele que protege o próprio cliente ou as pessoas que lhe amam e dependem financeiramente dele de um evento que possa retirar dele a capacidade de gerar receita que ele gera mensalmente, temporária ou definitivamente, ou ainda de um evento de morte prematura, né? Se o cliente ainda não contratou o seguro de vida, é necessário olhar mais uma vez para o orçamento e abrir espaço para essa contratação tão importante. Ok, cliente não tem dívida, já tem o seu seguro de vida, mas esse cliente já formou a reserva de emergência dele. A reserva de emergência é aquele valor que nos ajuda diante dos imprevistos que às vezes acontecem. Se você tem uma receita estável, algo em torno de 3 a 6 meses do valor das suas despesas mensais é suficiente. Agora, se a sua receita tem um caráter mais variável, ou você já tem uma idade um pouquinho mais avançada, o ideal é que essa sua reserva de emergência esteja entre de 6 a 12 meses das suas despesas mensais. E se você ainda não tem essa reserva formada, a gente precisa mais uma vez voltar para a etapa de análise do orçamento e entender como a gente abre espaço para a criação dessa reserva de emergência.
Nesse ponto do seu planejamento financeiro, você já tem um plano para equacionamento das suas dívidas, já tem um seguro dimensionado e contratado e já tem um plano para a formação da sua reserva de emergência. Ótimo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é: o cliente investe regularmente? Se não, precisamos voltar e reanalisar o orçamento para abrir espaço para que essa poupança frequente, mensal, aconteça. Se ele já investe, esse valor que ele investe mensalmente levou em consideração todo o estilo de vida e os objetivos, os projetos que ele deseja concretizar na vida dele? Se não, precisamos de mais uma etapa de ajustes. Por onde a gente começa esses ajustes? Entendendo qual é o perfil de investidor desse cliente. Precisamos definir qual é a alocação de ativos que deixa o investidor confortável, para que ele não tome nenhum tipo de decisão baseada num desconforto por não conhecer as características desses ativos que ele está investindo. Depois disso, é hora de dimensionar o valor, o tamanho da poupança que vai ser feita regularmente para construir o patrimônio financeiro do cliente. Mais uma vez, voltamos ao estilo de vida e aos objetivos desse cliente. Quanto dinheiro envolve atender tudo isso? Depois, passamos para o planejamento do portfólio. Aqui, entendemos qual é o patrimônio atual do cliente, se é que já existe um, e se existe alguma superposição, alguma superconcentração em alguma classe de ativo. Por exemplo, o cliente tem 3 imóveis, mas não tem nenhuma reserva financeira. Isso não é uma crítica ao investimento em imóveis, mas todos nós sabemos que o imóvel ele leva um certo tempo para conseguir ser vendido. E se você precisa desses recursos de uma forma urgente, muito provavelmente vai ter que vender o seu imóvel por um preço bastante abaixo do que ele vale na realidade. Então, balancear esse patrimônio, esse portfólio, para que ele te proteja dessas super concentrações, essas super exposições, é muito importante. Outra etapa é o rebalanceamento do portfólio. Planejamento financeiro é uma coisa que tem uma longa duração. Né? A nossa vida muda, os nossos filhos nascem, nossos filhos crescem, nossos filhos casam, deixam de ser nossos dependentes. Quer dizer, o perfil dos nossos gastos e do que nos preocupa financeiramente se altera ao longo do tempo. E isso faz com que a gente tenha que revisitar esse planejamento com frequência. E quando a gente faz essa revisitação, a gente olha para o portfólio para ver se algum dos componentes desse portfólio não tomou um volume exagerado em relação aos outros, para corrigir o peso de cada um desses tipos de ativos dentro do portfólio. Além disso, no planejamento financeiro também que a gente tem a oportunidade de entender se existe a possibilidade de o recebimento de uma herança. Quanto tempo, estimar em quanto tempo essa herança pode ser recebida, qual é o nível de certeza de recebimento dessa herança, qual é o perfil, né, dos ativos que vão compor essa herança, para planejar tudo isso no seu portfólio também. Dimensionada a poupança, passamos para o planejamento da aposentadoria, que é aquele momento a partir da conquista da independência financeira e que se estende até o final da expectativa de vida desse cliente, já engloba também a possibilidade do cliente atingir uma sobrevida superior à estimativa de expectativa de vida esperada para ele. Né? E todo esse planejamento precisa ser feito com inteligência tributária, ou seja, diminuir o pagamento de imposto de renda atual e futuro, de uma forma dentro da lei, evidentemente, e preservar a liquidez desse portfólio, para que
caso o cliente se depare com uma emergência ou com uma oportunidade de acelerar a construção desse patrimônio, que ele possa aproveitar essa oportunidade também. Nessa etapa do seu planejamento financeiro, então, você tem um plano para equacionamento das suas dívidas, o seu seguro de vida contratado e dimensionado para as suas reais necessidades, uma reserva de emergência formada. Você tem também o seu perfil de investidor traçado, a sua poupança dimensionada e todo o seu planejamento financeiro feito, isso tudo com inteligência tributária e preservação da sua liquidez. A última fase é: você tem herdeiros? Se sim, precisamos planejar a transmissão dos seus bens atuais e futuros de uma forma inteligente aos seus herdeiros, também com inteligência tributária, tentando salvar o máximo possível de recursos no pagamento de impostos, com inteligência de custos, enfrentando a burocracia desse processo de inventário e oferecendo liquidez aos seus herdeiros ao longo desse processo de inventário, que tornem disponível uma série de bens antes do seu encerramento. Agora temos o planejamento completo: planos para equacionamento da dívida, seguro de vida dimensionado de acordo com a sua real necessidade, reserva de emergência dimensionada, perfil de investidor traçado, poupança frequente dimensionada, planejamento de aposentadoria realizado e o planejamento da transmissão dos bens para os seus herdeiros. E para que são necessárias todas essas etapas? Para aumentar a probabilidade da sua sustentabilidade financeira ao longo do tempo e do alcance dos seus objetivos. Gostou do que viu, mas achou tudo muito complicado? Gostaria de ajuda para se planejar financeiramente? Então entre em contato comigo. Essa nossa primeira conversa não tem nenhum custo e não gera nenhum tipo de compromisso para você. Eu vou te apresentar a minha proposta de trabalho, minha metodologia de trabalho. Se você gostar, a gente segue em frente. Se não, vai ter sido um grande prazer ter conversado com você. Essas são as formas de entrar em contato comigo. Eu estou te esperando.